Enquanto você medita de maneira profunda na palavra de Deus, a maior parte dos cristãos acredita apenas no que os pastores famosos estão dizendo. Enquanto você medita de maneira profunda na palavra de Deus, alguns cristãos ficam acompanhando apenas a geopolítica sensacionalista. Enquanto você medita de maneira profunda nas Sagradas Escrituras, a maior parte dos cristãos estão mais preocupados com quem será o novo presidente dos Estados Unidos, quem será o novo presidente do Brasil. Enquanto você medita de maneira profunda na palavra de Deus, os pastores, os líderes religiosos, estão pensando em como vão deixar as suas congregações mais prósperas. Enquanto você ora e medita de maneira profunda na palavra de Deus, a maior parte dos cristãos estão fazendo promessas como se na virada do ano fosse acontecer algo diferente se as atitudes dessas pessoas não mudarem. Enquanto você medita de maneira profunda na palavra de Deus, o Senhor vai preparando você no anonimato, vai fazendo você beber um cálice amargo para viver as maravilhas do Senhor nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Nós estamos nos últimos vídeos da série O Cálice de Neemias, que é a igreja ou é a tipologia a respeito da igreja dos últimos dias. E você, cristão, que não tem se encontrado em seu chamado, mas é fiel na sua vida de oração, é fiel na sua vida de meditação, saiba que essa série maravilhosa está nos mostrando que Jesus está forjando a sua igreja para uma reconstrução, para uma restauração que vai acontecer. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que nós falamos a respeito das revelações para os últimos dias, todas as vezes que nós pensamos em meditação profunda da palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que não existem revelações novas. Todas as revelações que Deus quis transmitir ao seu povo, Ele deixou em sua palavra. Só que todas as vezes que Deus vai promover uma restauração na terra, todas as vezes que Deus vai promover uma restauração em seu povo, Ele sempre levanta servos específicos do Senhor para compreender essas revelações. Nós estamos vivendo em um período que está entrando a grande apostasia, onde os cristãos estão se desviando da verdadeira palavra de Deus, onde a maior parte dos cristãos estão se desviando das verdadeiras revelações para os últimos dias. E Deus está levantando um povo sincero, que não quer revelações para benefício pessoal, que não quer as revelações para ficar se gabando e se mostrando nos púlpitos das igrejas, não quer revelações para que as suas denominações enriqueçam. Deus está levantando uma geração sincera na meditação da palavra de Deus e vai usar essa geração para promover, para provocar a restauração. Agora, queridos, quando nós olhamos para os tempos estabelecidos por Deus, as maneiras em que Deus usa para contar o tempo, nós sabemos que Deus estabeleceu 3 maneiras para a contagem de tempo e para que o ser humano compreenda essa contagem de tempo. Nós temos o tempo Kairos, nós temos o tempo Cronos e nós temos o tempo cíclico. O tempo Kairos é uma maneira de Deus contar o tempo, só que dentro da sua eternidade. Ou seja, existem revelações que Deus dá ao ser humano, que está dentro do Kairos de Deus, e nós vemos o Kairos de Deus, que é a eternidade do Senhor, é quando Deus transporta o homem para o seu tempo de eternidade a eternidade para dar revelações. Por exemplo, as revelações que João recebeu no livro de Apocalipse, em sua maioria, são revelações que foram dadas no tempo Kairos. É por isso que João vai dizer assim: e eu me encontrei no dia do Senhor. Ou seja, uma das maneiras de Deus contar o tempo é o tempo Kairos. É quando Deus transfere o homem para o tempo que é de eternidade a eternidade e o homem não consegue mensurar. O tempo Cronos é o tempo em que Deus deu para o homem contar minutos, horas, dias, semanas,
anos, as estações. O tempo Cronos é o tempo que Deus deu ao homem para que o homem pudesse mensurar esse tempo. Nós sabemos que Deus age no tempo Kairos e Deus também age no tempo Cronos, mas nós precisamos também compreender o tempo cíclico de Deus. O tempo cíclico de Deus está falando a respeito de algumas situações que acontecem ao longo da história e de maneira cíclica, essas situações elas vão se repetindo. Então nós vemos ao longo da história Deus repetindo situações. Por quê? Porque Deus escolheu o tempo cíclico para marcar épocas. E quando nós entramos nessa tipologia, falando a respeito do cálice de Neemias, nós precisamos entender que as situações que Neemias passou, a restauração que o reino de Judá viveu, é a restauração semelhante que a igreja vai viver nos últimos dias. Dentro do tempo cíclico de Deus, a história da restauração de Judá é a mesma história que vai acontecer nos últimos dias. Naquela época aconteceu uma grande apostasia. A igreja, ou o povo de Deus daquela época, o povo de Judá, que era o povo de Deus daquela época, se desviaram dos caminhos do Senhor e Deus promoveu situações para que ocorresse uma restauração. Muitos pensavam que a restauração viria de Jerusalém, quando na verdade Deus começou a levantar os seus profetas. Como por exemplo, Deus levantou o profeta Jeremias para falar a respeito dessa restauração. Muitos pensavam que a restauração viria de Jerusalém, quando na verdade a restauração ela começou a ser falada de Anatote. Muitos pensavam que a restauração viria dos palácios ou do meio das rodas dos grandes religiosos de Jerusalém, quando na verdade Deus começou a levantar pessoas pequenas desconhecidas. Para quê? Para promover essa restauração. Se levantou Jeremias dizendo: olha, vocês precisam voltar para a palavra de Deus, vocês precisam parar de misturar o culto, vocês precisam parar de ser gananciosos, vocês precisam entender que contar mentiras para a congregação significa desobedecer princípios da palavra de Deus. Assim como Deus promoveu uma restauração no reino de Judá, Deus vai promover uma restauração em sua igreja primeiro, para que essa igreja seja usada com poder e graça no período da grande aflição. Agora, eu vou colocar aí na tela mais uma vez o ensino das 7 festas do Senhor, que é um ensino que eu tenho repetido aqui durante muito tempo, e eu preciso que você relembre, ou você que não conhece esse ensino maravilhoso, você saiba que cada uma dessas festas representam tempos proféticos e a Igreja de Cristo celebra cada uma dessas festas. O Israel da Antiga Aliança celebrou de maneira literal cada uma dessas festas, mas as festas do Senhor eram tempos proféticos, eram sombras apontando para uma realidade que a igreja viveria. Eu quero que você olhe especificamente para a festa das trombetas, que representa o período da grande tribulação. E quando nós olhamos para o período da grande tribulação, a igreja de Cristo precisa ter o entendimento. Ela estará na grande tribulação. A igreja de Cristo não será arrebatada secretamente, como dizem a maior parte dos teólogos e pastores famosos. A igreja não terá duas chances. Arrebatamento e vinda não tem separação, são eventos que acontecem ao mesmo tempo. Só que se você ficar preso à teologia tradicional, você não vai entender isso. Eu preciso que você memorize esse quadro que mais uma vez eu estou colocando. Por quê? Porque a festa das trombetas, que representa os tempos determinados da grande tribulação, nós vamos ver essa tipologia da festa das trombetas no cálice de Neemias. Como assim, irmão Paulo? Quando nós olhamos para as datas das festas, nós vamos ver que dentro do tempo cíclico de Deus, ele usa até as datas das festas do Senhor para transmitir recados à igreja. Quando nós olhamos para cada uma das datas, e eu não vou colocar aqui as datas de todas as festas, se você quiser saber mais a respeito das festas do Senhor, acesse os links acesse os vídeos cujos links eu deixo na descrição. Até nas datas das festas, nós conseguimos ver que a igreja ela participa da grande tribulação. Por que você precisa conhecer o ensino das 7 festas do Senhor? Porque é mais um estudo que mostra que a igreja estará na grande tribulação.
Agora, queridos, quando nós olhamos para cada uma dessas datas, que no Antigo Testamento eram datas que faziam parte do calendário lunar ou do calendário festivo do povo de Israel, para a Igreja de Cristo é uma espécie de legenda, é uma espécie de símbolo, uma espécie de sombra para que a igreja entendesse a rota que ela deveria ter nos últimos dias. Nós vamos ver o apóstolo Paulo usando as linguagens das festas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala muito sobre tempo determinado, o apóstolo Paulo fala muito sobre trombeta, o apóstolo Paulo fala muito sobre anúncio, o apóstolo Paulo usa muito linguagens da agricultura do Antigo Testamento. Para quê? Para que a igreja que está conectada com a lei, com os salmos e com os profetas, compreendesse. Amados irmãos, quando nós falamos de salvação em Jesus Cristo, não existe mistério. Qualquer pessoa do mundo pode compreender que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Agora, quando nós falamos de revelações profundas, Deus vai separar as revelações profundas apenas para aqueles que meditam e oram de maneira profunda e são sinceros nessa oração e nessa meditação. Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós falamos de salvação, Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. A salvação é para qualquer um. Não existe mérito meu, não existe mérito seu para compreender a salvação em Jesus Cristo. Porém, revelações mais profundas da palavra de Deus é para aqueles que oram de maneira profunda e meditam nas Sagradas Escrituras de maneira profunda e não fazem isso por motivos pessoais, não fazem isso por motivos egoístas. Agora, se você entender que a festa das trombetas, ela era celebrada no mês sétimo, não segundo o nosso calendário gregoriano, mas segundo o calendário lunar ou o calendário festivo de Israel, você vai entender que o mês sétimo, ele representa o quê? Ele representa um período em que a igreja vai estar celebrando a festa das trombetas. Como que a igreja como que a igreja celebra a festa das trombetas? No Yom Teruah. Como assim, irmão Paulo? A igreja celebra literalmente as festas? Não é isso que eu estou dizendo. Celebrar a festa de Yom Teruah ou celebrar a festa das trombetas significa o quê? Anunciar, gritar. A palavra Teruah significa anúncio, significa grito. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito do grito que vai acontecer, do alarido, o toque da sétima e última trombeta. Só que a igreja precisa celebrar a festa das trombetas, que representa o tempo determinado da grande tribulação. Por quê? Porque está na palavra de Deus. As cartas de Paulo, elas foram escritas, o livro de Apocalipse foi escrito, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 13, aliás, Lucas capítulo 17, capítulo 21, Marcos capítulo 13, todos os textos falando a respeito dos últimos dias foram escritos com a linguagem das festas. Por que, irmão Paulo? Porque Deus quer judaizar a igreja? Não. Nós precisamos entender que a cultura judaica, ela não serve para que você se torne um judeu. Só que a cultura judaica, a linguagem judaica, foi o idioma que Deus escolheu para trazer as revelações para judeus e para gentios. Nós não precisamos nos judaizar. Porém, o Messias é judeu. A língua escolhida para nos dar as revelações, para os últimos dias principalmente, foi todo esse idioma dado aos judeus, dado aos hebreus. É por isso que todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, nós precisamos ter a consciência. Você goste ou não, Israel é o povo escolhido. O idioma dado aos israelitas no Antigo Testamento é o idioma escolhido com toda a configuração, com toda a codificação para entender as revelações para os últimos dias. É por isso que nós vamos ver a linguagem das festas no Antigo Testamento. Agora, vai lá comigo em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler primeiro e apenas o versículo 1, que diz assim: Em chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel.
Bom, você conhece toda a história, ou você conhece pelo menos boa parte da história da restauração de Judá. Você sabe muito bem como Deus usou Neemias. E se você não entende isso, volta lá no primeiro vídeo dessa série importantíssima, o Cálice de Neemias. Se você parou nesse vídeo aqui, você precisa assistir toda essa série, porque está falando a respeito de uma igreja menosprezada, desprezada, que precisa conhecer a história de Neemias, porque a igreja que tem vida de oração e vida de meditação, que é desprezada pelos seus líderes, é uma igreja que será usada com poder e graça nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Agora, Neemias foi um homem que promoveu restaurações. E aí, queridos, Neemias não foi apenas um governador que foi usado para a reconstrução de muros literais. Neemias fez uma reconstrução social. Neemias, junto com Esdras, fez uma reconstrução espiritual, uma restauração espiritual. E assim como Neemias e Esdras, como figuras das duas testemunhas, esses homens foram usados por Deus para promover uma restauração. Deus está levantando uma geração para promover essa restauração. Agora, esse versículo 1 aí tem linguagens proféticas para a igreja dos últimos dias. Por quê? Porque o 7º mês que está sendo mencionado aí é para falar a respeito do quê? Do que vai acontecer nos últimos dias. Quando nós olhamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 16, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 51 ao 53. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15 até o versículo 19, esses textos que eu deixei aí na tela para você mais uma vez, vai confirmar o que eu estou dizendo e que é o tema do vídeo de hoje. O 7º mês no calendário festivo era o período em que acontecia o toque de trombetas. E é lindo você ver o texto dizendo, em chegado o 7º mês, o que Deus nos mostra através dessa revelação? Que a igreja de Jesus Cristo vai estar celebrando a festa das trombetas? Por quê? Porque a igreja estará na grande tribulação. Agora, quando você olha para Neemias e Esdras como figuras das duas testemunhas, irmão Paulo, quem são as duas testemunhas? Se você não tem esse estudo como base, você vai pensar assim, o irmão Paulo está trazendo uma teologia nova. Não, não estou não. Quando você olha as cartas de Paulo dizendo a salvação é para judeus e gentios, a salvação é para bárbaros e para judeus e para bárbaros, a salvação é para gregos e para judeus, a salvação é para aqueles que não tinham aliança. Quando você vê o apóstolo Paulo citando Jeremias, a defesa da salvação de judeus e de gentios não era apenas para uma defesa e o preconceito daquela época. Quando ele menciona isso, ele está nos dando a linguagem do ensino das duas casas de Israel, a linguagem das 7 festas do Senhor, que são estudos profundos da palavra de Deus, para cumprir o que está escrito em Daniel. Você sabia que Daniel, Oséias e Jeremias disseram que existiria um grupo de pessoas chamados de sábios, os servos do Senhor dos últimos dias, que compreenderiam essas codificações? Quando nós olhamos para o 7º mês, nós estamos falando a respeito do quê? Do tempo determinado chamado a grande tribulação. Ou, como a codificação, a festa das trombetas. A festa das trombetas representa a grande tribulação e a igreja estará na grande tribulação. Agora, o texto continua dizendo que quando chegou o 7º mês, todo o povo se ajuntou como um homem. Não esqueça disso. Quando nós falamos da comunhão dos santos, eu tenho mencionado aqui em vários estudos, em várias meditações com você, que a igreja de Cristo será enviada ao deserto dos povos. Por quê, queridos? Porque é no momento de restauração que a igreja precisa se reunir. Infelizmente, existem muitas pessoas aqui na internet, por exemplo, que estão dizendo que não precisa congregar, que você não precisa estar com outros cristãos. Só que a restauração ela vai acontecer justamente para que a igreja congregue mais uma vez. Eu tenho vários exemplos aqui na palavra de Deus, mas eu vou mencionar apenas um e você medite para saber se eu estou certo mesmo, se isso é bíblico. Por que Jesus Cristo disse assim, ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder? Ou seja, congreguem,
se unem para que vocês sejam usados com poder e autoridade. Por quê, queridos? Porque é na comunhão dos santos, na comunhão de oração, é que o Senhor ordena a unção. É na comunhão dos santos, uma comunhão de oração, que o povo vai receber o poder e a autoridade para os últimos dias. Você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leia o capítulo todo, que o Senhor ordenou uma unção específica para a igreja do primeiro século. Por quê? Porque eles estavam unânimes em oração, esperando a descida do Espírito do Senhor. Por que Deus vai permitir a igreja passar pela grande tribulação? Para que a igreja vá para o deserto dos povos. Por que a igreja vai para o deserto dos povos? Ezequiel capítulo 20, versículo 35. Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. Por que em Apocalipse capítulo 12 fala essa mesma mulher indo para o deserto, receber um breve socorro? Por que essa mulher irá para o deserto dos povos? Porque a igreja precisa relembrar que congregar é o que traz a unção, o poder e a autoridade dos últimos dias. Um cristão muito pode em suas orações, a oração de um cristão muito pode em seus efeitos, mas existe uma unção especial para os últimos dias. É o que o profeta Zacarias fala em Zacarias capítulo 4. Os dois ungidos do Senhor que vão estar recebendo poder e autoridade. Por quê? Porque eles estão diante do Senhor de toda a terra. É o azeite dourado, o azeite de ouro que será derramado para os últimos dias. É por isso que o texto aqui está dizendo que Esdras e Neemias reuniram toda a congregação e eles estavam o quê? Como um só homem. Não existe poder e autoridade, não existe azeite dourado para quem não quer congregar. Eu não estou dizendo que você tem que ir loucamente para qualquer congregação aí do seu bairro. O que eu estou dizendo é que Deus tem um grupo de cristãos específicos para que você cresça na graça e no conhecimento com esse grupo de cristãos, porque a igreja dos últimos dias será obrigada a congregar. É quando o Senhor estará falando face a face com a sua igreja, e essa igreja estará agindo com poder e autoridade. Amados irmãos, está se aproximando das nações o maior engano, um engano que jamais houve na história da humanidade. Satanás, ele estará quase que presencialmente. Satanás estará usando a tecnologia e essa ordem que está sendo estabelecida agora, a partir de 2025. Estará usando essa nova ordem para estabelecer o reino do anticristo. As 10 nações que formam aquela besta de 7 cabeças, os 10 chifres já estão se levantando. E no meio desses 10 chifres surgirá o anticristo que dará um golpe de Estado. E se você é cristão não entender que existe um grupo de cristãos que vai ser cheio da graça do poder de Deus, você não vai estar participando dessa grande restauração. O texto ainda diz mais, que eles estavam reunidos como um só homem na praça, diante da porta das águas. O que representa a porta das águas? Lembra das portas reedificadas por Neemias no restabelecimento dos muros de Jerusalém? Cada uma daquelas portas tinha um significado. E a porta das águas representa o lavar do Espírito Santo pela palavra de Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo o seguinte, que nós somos lavados pela própria palavra. Jesus disse que os discípulos que estavam caminhando com eles estavam sendo lavados pela palavra que o Senhor estava entregando. A porta das águas representa o lavar pela palavra de Deus. E queridos, nos próximos vídeos eu vou estar falando a respeito da pregação de Esdras, mas quando você olha o tanto de símbolo que Deus mostra, o que ele vai estar fazendo nos últimos dias, é alarmante. Deus deixou claro em sua palavra como um homem abre o livro da lei na frente da porta das águas no período do 7º mês, mostrando para a igreja que a igreja que não medita de maneira profunda na palavra de Deus será uma igreja enganada nos últimos dias. Eu creio nos dons espirituais, eu creio no pentecostalismo verdadeiro, não essa meninice, não essa papagaiada que muitas igrejas que não meditam na palavra, nessa meninice, nessa infantilidade. Deus vai estar restaurando os dons espirituais, mas você, querido pastor, você que participa de uma igreja pentecostal, que nega a meditação profunda da palavra de Deus,
você vai ser enganado. Porque um crente, um cristão que medita de maneira profunda, mas não tem vida de oração, está negando o poder e a autoridade e o restabelecimento dos dons espirituais. É por isso que igrejas que só meditam na palavra de Deus são igrejas frias e estão se juntando à nova ordem internacional. Agora, aqueles que negam a meditação profunda da palavra de Deus e pensam que só existe oração e os dons espirituais, têm a paixão e o fogo do Espírito, mas estão sem direção. Deus estará usando as suas duas testemunhas para quê? Para promover a grande restauração. Ali, Esdras e Neemias estavam em frente à porta das águas. Por quê? Porque muitos serão lavados pela água da palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender a importância de meditar na palavra de Deus de maneira profunda e ter vida de oração para participar dessa restauração. Agora, eles disseram o quê? Que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Não esqueça disso. O fundamento para as revelações dos últimos dias, as revelações que estão em Apocalipse, Mateus capítulo 24, e em todas as cartas escatológicas do apóstolo Paulo, toda a escatologia está baseada na lei de Moisés. Por quê? Porque existem teólogos, os mais famosos da nossa nação, estão dizendo que as revelações de Apocalipse, por exemplo, foram dadas de maneira inédita, desconectando as revelações dos últimos dias com a lei de Moisés, com a lei, com os salmos e com os profetas. Queridos, a tradução ou o código, presta atenção nisso. Quando nós pensamos em uma mensagem codificada, nós precisamos de algo para descodificar essa mensagem. E aquilo que descodifica a mensagem para os últimos dias, aquilo que é código para Apocalipse, aquilo que é código para as cartas de Paulo, para Mateus, para entender Mateus capítulo 24, é a lei, os salmos e os profetas. É por isso que a igreja dos últimos dias é denominada de maneira escondida as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Judeus e gentios. E todo aquele que está conectado com a meditação profunda da palavra de Deus receberá essa revelação. Amados irmãos, a igreja dos últimos dias é uma igreja que está se preparando para celebrar de maneira espiritual a festa das trombetas. E se você é cristão, estiver preso à teologia tradicional, estiver preso à constituição da sua igreja, você vai dormir como a maior parte dos cristãos vão dormir. E porque Jesus, ele tem amor pela sua igreja, ele vai sacudir essa igreja e enviar essa igreja ao deserto dos povos. Esteja atento às revelações mais profundas da palavra de Deus, porque Deus está despertando uma geração para ser usada com grande poder e graça. Continue firme aí na sua congregação. Ainda que o seu pastor não tenha a visão que você tem, ainda que o seu pastor não tenha a visão e a revelação que você está recebendo, saiba, Deus vai te usar para esse período de restauração, porque Deus está trocando a liderança espiritual de todas as nações. Se você não me segue lá no canal A Lâmpada para os Meus Pés, se você não me segue lá no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés, vai lá no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés. Ali não é um perfil propriamente de estudos, mas é um perfil onde eu tenho um contato mais direto com você, querido irmão, querida irmã, aqui no canal do YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para o próximo vídeo dessa série maravilhosa. Até lá!